A condução coercitiva para interrogatório que ficou famosa na Lava Jato é inconstitucional e fere o direito do investigado de ficar em silêncio e de não produzir provas contra si mesmo. Foi o que decidiu ontem, por maioria, o Supremo Tribunal Federal. 6 ministros votaram por proibir esse instrumento. Gilmar Mendes, o relator, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. 5 votaram pela legitimidade da medida. Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. As ações foram ajuizadas pelo PT e pela Ordem dos Advogados do Brasil, que sustentam que a medida viola o direito dos suspeitos de permanecer em silêncio. E a gente repercute a decisão de ontem aqui no estúdio com o advogado criminalista que já presidiu a Comissão de Justiça Criminal da OAB na Paraíba, Tiago Oliveira. Tiago, boa tarde. A ação de ontem do Supremo foi do PT e da OAB Nacional. Por que a ordem questiona a chamada condução coercitiva? Porque ela carece de, como o próprio Supremo Tribunal Federal, de constitucionalidade. O nosso Código de Processo Penal ele é de 1941. A nossa Constituição Federal ela é posterior, ela é de 1988. Então, o que o Supremo fez nessa análise foi saber se a Constituição Federal recepcionou essa norma de 1941. E essa interpretação, ela não deve ser feita com base exclusivamente no que diz a Constituição, mas também no que dizem os tratados internacionais, dos quais o Brasil ele é signatário. Então, convenções de direitos humanos das Nações Unidas, entre outras. Então, o que é que o Supremo discutiu? E por um placar apertado, 6-5, qual foi a conclusão? A conclusão foi o seguinte: o réu, o acusado, ele tem o direito a permanecer em silêncio e ele também não tem a obrigação de produzir provas contra si. Então, nesse caso, se ele opta por não comparecer a um ato, seja ele um ato de investigação, seja ele um ato processual, ele já está dando a entender que o silêncio é a medida que ele quer seguir, porque ele simplesmente não quer comparecer. Então, o Supremo entendeu dessa maneira, o placar foi apertado, 6-5, isso mostra, desde aquelas outras ações que julgaram a constitucionalidade do cumprimento provisório de pena após uma segunda instância, um racha que existe no Supremo Tribunal Federal. Né? E trazer um aspecto que é importante, os procuradores da Lava Jato já reagiram, inclusive, a essa decisão de ontem, e com certo sentido. Ora, a condição coercitiva, o cidadão é obrigado a comparecer em juízo para prestar um depoimento, ok? Mas ele pode ficar calado, não pode? Sim, mas não necessariamente ele é obrigado a comparecer, porque veja, ele não pode ficar em silêncio, a lei não faculta a ele a possibilidade de ficar em silêncio. Perfeito. Então, se ele não comparece, é porque ele disse que não quer falar. Então, os procuradores já têm um remédio, inclusive, que vai causar uma dor de cabeça ainda maior para os políticos e para os seus advogados. Ora, se a condução coercitiva, que estava, inclusive, facilitando o trabalho dos investigadores e do próprio Ministério Público, eles agora vão solicitar ao juiz a prisão preventiva. Mas não ficou pior? Mas aí a prisão preventiva, ela necessita de requisitos que estejam devidamente cumpridos. Antigamente, nós observávamos, antes dessa incidência maior de conduções coercitivas que veio com a Operação Lava Jato e a reboque, outras operações mais localizadas começaram a utilizar também, tínhamos a prisão temporária. Que era aquela prisão que seria de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Essa era uma prisão que anteriormente era decretada mais para fins exatamente de interrogatório dos investigados, mas a prisão preventiva, ela necessita de um rigor maior na sua aplicação, assim como eu entendo a prisão provisória também, a prisão temporária, porque ela não simplesmente se presta a garantir o interrogatório do acusado. Para que se decrete temporariamente a prisão, há necessidade de que o réu, o investigado, de maneira concreta, entenda o juiz que ele tem alguma possibilidade de obstruir as investigações, de dificultar as investigações, e aquela prisão é necessária para que as investigações tenham o seu fim. A prisão preventiva é ainda mais rigorosa. O artigo 312 do Código de Processo Penal, ele prevê diversos requisitos que devem ser concretamente indicados pelo magistrado na hora da decretação. O senhor não acha que a decisão do Supremo, inclusive motivada pelo Partido dos Trabalhadores e pela Ordem dos
dos advogados do Brasil não representa um retrocesso? Eu não acho que representa um retrocesso e eu acredito que a gente tem que ter uma reflexão no seguinte sentido. Veja só, muitos ministros que ontem falaram sobre isso disseram que seria um obstáculo ao combate à corrupção. Quando, na verdade, os maiores clientes, entre aspas, do sistema judiciário criminal, aquelas maiores pessoas que usam do sistema judiciário criminal são pessoas pobres. Então, se o Supremo decide para os ricos, que é a minoria, decide também para os pobres. Esse debate tá bom e tá ficando quente, animado aqui no estúdio do Correio Debate. A gente vai para o último intervalo e, na volta, segue a conversa com o Dr. Fábio